Bom dia, meus irmãos, bom dia, paz. Mensagem de hoje, nosso bom dia com a palavra, segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Hoje eu vou ler aqui uma história que todos vocês conhecem muito bem. Ela está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, mas nós vamos ler aqui o que está escrito em Marcos. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 38. Marcos 6, a partir do verso 38, diz o seguinte: Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que milagre extraordinário, não é? Que milagre extraordinário. Mas o que é que Jesus quis nos ensinar com este milagre? Porque tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Nosso Deus é um Deus intencional, Ele faz as coisas todas elas com uma intenção, né? Ou de nos ensinar, ou de nos advertir. Mas o que Jesus nos ensina com este milagre? O que eu aprendo? Eu aprendo com este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aprendo muitas coisas aqui, muitas. A primeira delas é que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é sempre o suficiente. Meu querido irmão, minha querida irmã, segunda-feira, fim de mês, talvez o que você mais precisa hoje é de um milagre na sua vida financeira, na área financeira da sua vida. Está um caos. Está um negócio assim difícil de explicar. Você não sabe nem por onde começar a resolver as questões financeiras que precisam ser resolvidas. Lembre-se sempre, o pouco com Deus é muito. E tem mais, aprendo mais aqui, muito mais. Por menor que seja a quantidade de alimento, por menor que seja o seu recurso, você sempre tem que ser solidário. Você tem que aprender a estar sempre dividindo com outras pessoas. Mas aprendo muito aqui sobre organização, que é uma coisa, irmãos, que a gente precisa entender. Deus faz o milagre. Deus opera milagres em nossa vida. Deus opera multiplicação na nossa vida. Mas há coisas que cabe a cada um de nós fazer. Entende? Você precisa colocar um fim nessa vida tão complicada, tão cheia de complicações, de situações terríveis, de vexames, de situações vergonhosas para você, para sua família. Tem a questão daquilo que você ensina aos seus filhos. Tem que colocar um fim nessa vida de caos, de desorganização. Primeira coisa, Jesus perguntou a eles quantos pães tinham, que era para verificar. Você precisa primeiramente, para que o milagre da multiplicação, da prosperidade seja uma realidade na sua vida, você precisa entender qual é a sua situação, verificar o que você tem. O que você tem hoje? O que você tem de dívidas? O que você tem de recursos disponíveis? O que você terá de recurso nos próximos dias, nos próximos meses? Você tem que conhecer a sua situação. Você evitar conhecer a sua realidade não resolve o seu problema. Você fazer de conta que a sua realidade não é boa, não resolve o seu problema. Você tapar os seus olhos para a sua realidade não resolve o seu problema, só agrava, só torna as coisas ainda piores. Verifique hoje mesmo qual é a sua situação, como é que está a sua situação, o que é que você tem para pagar, como é que está a sua despensa, seus recursos. Verifique hoje a sua situação para que a partir de então você possa trabalhar e ver o que pode ser feito, como fazer. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Maravilha. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Por que Jesus fez com que o povo se assentasse? Porque era necessário esperar. A gente tem que aprender a esperar. A gente quer que as coisas mudem,
que a nossa realidade seja outra, mas a gente quer tudo para ontem. No nosso tempo, não é assim não. Senta aí, espera aí, calma. Verifica direitinho a sua situação e tenha paciência. Saiba esperar a providência divina. Saiba fazer o que é sua parte, saiba tomar iniciativa, mas saiba também pacientemente esperar. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Por que Jesus dividiu aquela multidão em grupos de 50 e de 100? Porque era muito mais fácil administrar a distribuição dos pães e peixes com grupos. Entende isso? Organização. A gente tem que se organizar, meu irmão. Nós precisamos ser organizados. Não existe ordem, não existe paz, não existe prosperidade no meio do caos, no meio da bagunça. Você precisa se organizar. Veja o que tem e organize. Tenha uma visão geral, ampla de qual é a sua situação. De coisas que precisam ser resolvidas, de coisas que você não precisa, você apenas quer, e satisfazer a sua carne, os desejos da sua carne, você só complica ainda mais a sua situação financeira. Aprenda a administrar, ver o que realmente é necessidade e aquilo que é só vontade, e separe as coisas. Talvez não seja o momento de fazer as suas vontades. É momento de fazer o que é necessário. E muitas vezes é cortar algo que vai te custar momentaneamente, mas lá na frente você vai ver que valeu a pena. Agora, o mais interessante que eu aprendo aqui com Jesus em seguida, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Olhou para o céu e deu graças. Nós precisamos aprender a ser mais gratos, meus irmãos. Agradecer ao Senhor pelo que temos, seja a quantidade que for. Jesus deu graças ao Pai, e isso foi para nos ensinar o poder de um coração grato, de um coração cheio de gratidão, contente diante de Deus, independente dos recursos que temos disponíveis, sejam eles poucos ou muitos. Damos graças ao Senhor nesta manhã pelo que temos, com alegria, com o coração transbordando de gratidão. Se não há contentamento, se não há gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Ele não vai multiplicar. O primeiro passo para uma multiplicação real, verdadeira, é gratidão, é aprender a agradecer pelo que temos. Seria incoerente com a natureza de Deus continuar nos dando algo, nos dar mais, se nós ainda não aprendemos a agradecer pelo que temos recebido. Ele não vai nos dar aquilo que desejamos receber se nós já não formos gratos pelo que Ele tem nos dado ao longo de todas as nossas vidas, da nossa vida. Amém? Seja grato, meu irmão, em nome de Jesus. Em tudo dai glórias. O pouco com Deus é muito. Onde há paz, onde há organização, onde há gratidão, o milagre acontece. Sua situação hoje pode ser terrível, complicadíssima, mas uma hora tem que acabar, não tem? E para acabar em algum momento, tem que começar em algum momento também. Que seja hoje, em nome de Jesus. Amém? Continue dando graças a Deus, glórias a Deus por tudo que você tem, por todos os recursos, pelo seu trabalho, pelo seu salário, pela venda que você fez. Se não vendeu, agradeça a Deus a si mesmo. Coração grato, organização, paz, visão para mudar a sua realidade. Porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você necessita nesta manhã. Ele tem poder, inclusive para abrir os seus olhos e o seu entendimento, que você precisa mudar algumas coisas da sua vida. Seja grato, seja organizado, em nome de Jesus. Seja próspero para a glória do Senhor. E aprenda a dar glórias ao Senhor. Oh, meu Deus.